nossa aula. Nessa aula eu vou te ensinar como manusear essa planilha de cálculo. Tá? Nossa planilha para que você possa precificar o seu cupcake impecável da maneira correta. Tá? Aqui você vai saber o valor dos seus insumos, o valor de cada unidade e também o valor, uma sugestão de preço final, tá? Para o seu produto. Então aqui nós temos essa primeira planilha, é uma planilha chamada de planilha mãe. Aqui é onde eu vou fazer toda a minha alteração para alterar, consequentemente, as minhas outras planilhas, tá? Aqui é minha planilha mãe, aqui eu tenho cada planilhinha para as massas que foram ensinadas no curso, tá? A massa branca, a massa de chocolate. Aqui eu coloquei como cortesia a massa de chocolate triplo, tá? Aqui nós temos a massa Red Velvet e a massa de cenoura. Então, todas que foram ensinadas no curso e de brinde aqui essa massa de chocolate triplo que é maravilhosa. Então, aqui nessa coluna de produtos eu tenho todos os produtos que eu vou utilizar nas minhas receitas, seja na massa branca, na massa de chocolate e nas outras massas. Então, aqui eu tenho todos os produtos que eu vou utilizar nas minhas receitas para o meu cupcake. E aqui a coluna de valor e a quantidade. A coluna que eu mais vou mexer é a planilha de valor. Os valores têm alterado bastante, mas o que eu te aconselho? A colocar um valor, uma média. Por exemplo, hoje eu fui no mercado, o açúcar tá R$3,50, amanhã eu vou no mercado, o açúcar tá R$3,40. Então eu não vou ficar fazendo essa alteração porque eu não posso ficar toda hora passando um preço pro meu cliente. Então eu sei que uma média do preço do açúcar é R$4, para não deixar muito para mais e nem ter perda nesse valor que eu gastei. Então aqui R$4. Se eu precisar alterar, então a média minha não é R$4, a média do meu açúcar é R$3,50. Então aqui eu vou colocar R$3,50. 3,5 que é R$3,50, certo? Aqui essa coluna é sempre referente a 1 quilo. Eu nunca vou deixar 1 quilo, eu sempre vou deixar 1000 gramas, porque 1 quilo de açúcar tem 1000 gramas. Então, aqui essa parte não é alterável, tá? Mas essa sim. Mas o açúcar, a farinha sempre vai estar em gramas. Então, como ela é 1 quilo, normalmente nós compramos 1 quilo. 1 quilo de açúcar, 1000 gramas. Então, aqui, ó, você viu que eu alterei 3,5, que é 3,50. Repara nessa linha que vai alterar apenas a linha do meu açúcar. E, consequentemente, o meu valor final também vai alterar. Então, eu vou fazer mudança na linha do meu açúcar, vai alterar aqui no meu valor unitário, se for para mais ou para menos, e também aqui muda no meu valor para 9 cupcakes e o meu valor unitário. Eu dando um Enter aqui, ele alterou. Ficou um pouquinho mais caro. Perdão, ficou um pouquinho mais barato, porque era R$4, eu alterei para R$3,50, diminuiu alguns centavinhos do meu valor unitário. E aqui também altero. Então, em cada linha que eu fizer alteração aqui para mais ou para menos, ele vai alterar o valor unitário na linha que eu fiz a alteração e também no meu valor final da minha massa. A minha farinha de trigo. Aqui eu coloquei se você comprar 1 quilo. Se você comprar, por exemplo, aqueles grandes que você gosta, acha que é mais em conta comprar aqueles de 5 quilos, então aqui não vai ser 1000, tá? Aqui vai ser 5.000, porque é referente a 5 quilos. Então aqui vai estar sempre em gramas, 5.000 gramas ou 1000 gramas, que é 1 quilo. 1 quilo, 1000 gramas, 5 quilos, 5.000 gramas. 5.000 gramas em torno, que ó, 5 quilos está em torno de uns R$15. R$15, eu tenho aqui um pacote de 5 quilos. Quando eu alterar, a minha farinha vai ter alteração. Aumentou o valor aqui. E aqui também altera. Mas eu vou deixar aqui por 1 quilo, tá? Então, vou tirar aqui 1000 gramas, que é referente a 1 quilo de farinha. Em torno, por exemplo, eu pago em torno nessa farinha aí, em torno de R$5. R$5, 1000 gramas, que é 1 quilo de farinha, vai alterar aqui o valor da minha farinha. Aqui eu tô mostrando só nessa, mas altera nas outras também. Na de chocolate triplo, tudo que eu mexer na linha de farinha,
Em qualquer linha aqui, vai alterar nas outras também. Coloquei aqui R$5, já diminuiu aqui, tá? Então, R$5, referente a 1 quilo, que é 1000 gramas, mudou aqui o valor da minha farinha para menos. Aqui também altera, tá? E nas outras planilhas a mesma coisa. Aqui nós temos, só retomando aqui, ó, os ovos. Aqui eu coloquei referente à unidade, tá? Os ovos sempre vai ser por unidade, porque tem aquele com 6, com 12, com 20, com 30. O mais comum é com 12, né? Mas, se você quiser economizar, comprar um maior, porque vai ficar mais em conta, você coloca aqui 30 unidades, coloca o valor referente a essas 30 unidades. Se eu comprei um com 6 unidades, então eu vou colocar o valor aqui, ó. Comprei um pequeno com 6 unidades, porque eu tenho uma encomenda pequena. Aí aqui, em torno de 3,50, 3,5, referente a 3,50, 6 unidades, vai alterar o meu valor aqui, ó. Eu dei Enter, vai alterar o meu valor aqui, do meu ovo, tá? Então, o ovo vai ser sempre por unidade. O meu leite, sempre por ml, porque 1 litro nunca vai ser 1 litro aqui, sempre 1 litro referente a 1000 ml. Então, aqui, 1 litro vai ser sempre 1000 ml. Então, sempre por ml o leite. A nossa baunilha sempre por ml. Normalmente, eu compro desse tamanho de 30 ml, mas tem umas maiores também, tá? Mas sempre por ml. O nosso óleo sempre por ml, tá? Então, sempre que eu fizer uma alteração aqui nos meus valores, vai alterar automaticamente aquela linha que eu alterei. Aqui não vai ser muito mexido, mas acredito que aqui na parte de unidades, né? Por ter essa variação de embalagens com quantidade, tá? Acredito que será mais essa que será mais mexida. Mas a minha planilha só pode ser alterada nas colunas e linhas com a cor azul clara. Nós fizemos dessa forma para que não perca a configuração. Por exemplo, se você mexer em alguma outra coluna, se tivesse disponível para mexer, para alterar, poderia ocorrer algum problema na configuração. Então, para não perder essa configuração, que foi toda feita com muito carinho, e é a planilha que nós utilizamos, nós deixamos alteráveis somente as colunas e linhas com a cor azul claro, tá? Tanto nessa como nas outras que eu vou mostrar. Aqui nós vamos para de recheios. Os recheios que nós aprendemos foi o de brigadeiro gourmet e o de brigadeiro branco. Então, aqui nós temos uma planilha mãe para esses recheios. Aqui eu tenho todos os ingredientes que eu vou utilizar em ambas as receitas, tá? Então, aqui eu consigo alterar aquele ingrediente que eu comprei. Então, aqui eu tenho referente a 1 kg de chocolate. Eu recomendo que você compre 1 kg, porque 1 kg você vai economizar bem mais do que comprar em barrinha. É claro, se você tem uma encomenda pequena, você não quer investir muito, principalmente você que está começando, você pode comprar em barrinha, né, para não ter esse gasto a mais. Mas esse gasto a mais vale a pena, porque você pode deixar bem embaladinho no seu armário e para poder utilizar numa próxima encomenda. Então, você vai economizar mais ainda utilizando o de 1 kg. Então, aqui 1 kg de chocolate meio amargo, mais ou menos uma média de R$33. Então, aquela mesma coisa, será 1000 gramas e nunca 1 kg que eu vou colocar aqui. Então, 1000 gramas é referente a esse meu quilo de chocolate. Então, 1000 gramas tem que estar aqui, R$33. Mas se eu utilizei uma barrinha que tem em torno de 90, 92 gramas, por exemplo, a da Rushers tem 92 gramas. Então, eu vou colocar aqui em torno de R$5. Eu coloco aqui 5 no meu valor e também mudo. Quando eu coloquei aqui o valor, já alterou a minha planilha aqui. Mas aqui eu também preciso mudar para não dar errado, tá? Então, aqui eu tô colocando referente a uma barrinha, R$5. Quantas gramas tem essa minha barrinha? 92 gramas. Então, sempre lembra, quando for fazer essa mudança, comprei uma barrinha, utilizei uma barrinha. Então, R$5 essa barrinha, se foi o valor que você pagou. 92 gramas, você também altera aqui
e dá o seu Enter. Usando a barrinha, pode reparar que você vai acabar ficando mais caro esse valor unitário, porque, por exemplo, nessa receita eu vou utilizar 150 gramas. Então, para mim, compensa comprar um de 1 kg e não uma barrinha, para ficar um pouco mais barato, então, consequentemente, eu tenho um lucro maior. Aqui, o meu chocolate branco a mesma coisa, se eu utilizar ele 1 kg, eu deixo meu valor aqui e 1000 gramas. Se eu utilizar a barrinha, como aqui em cima, eu coloco o valor da minha barrinha e a quantidade de gramas que tem essa minha barrinha. O meu creme de leite, e o leite condensado nós deixamos por unidade, tá? Então aqui é o valor referente a uma unidade. Então aqui você pode atualizar o valor referente ao seu creme de leite, leite condensado, e aqui nós deixamos como unidade. O cacau em pó no ateliê eu sempre utilizo de 1 kg. Eu pago em torno de R$26. A marca que eu utilizo de 1 kg. Mas também tem o de 300 gramas, o de 500 gramas. Então, aqui você muda. Se for 1 kg, você sempre vai deixar 1000. E se for 200 gramas, 300 gramas, você muda aqui e coloca o valor que você pagou. Tá? Para sempre alterar bonitinho na sua planilha, para não ter nenhum erro. Então, sempre que você alterar aqui, vai ter alteração na sua planilha. Alterei aqui, vou voltar aqui para o quilo. R$33 o meu quilo de chocolate meio amargo, e aqui eu vou mudar. Eu estou utilizando 1 kg, então 1000 gramas. Eu comprei, na verdade, né? O de 1 kg, 1000 gramas. Mudei, aqui ficou bem mais barato o valor unitário. Então, 150 gramas, ó, o valor que ficou aqui. Aqui na planilha de baixo, né, do brigadeiro branco, né, eu tenho o valor do meu chocolate branco, tenho o valor do meu leite condensado, do meu creme de leite. Eu sempre vou alterar nessa planilha para que ela seja alterada. Então, só para vocês verem, meu chocolate branco aqui, por exemplo, eu paguei... não foi 33, tá 35 o quilo, e eu comprei o de 1 kg. R$35 aí, 1000 gramas, que é 1 kg de chocolate branco. Repara que vai alterar aqui, ó, o meu valor unitário. Eu dei um Enter, mudou aqui para um pouquinho mais, e automaticamente aqui também muda, certo? Aqui nós temos a parte de embalagem. Para embalagem nós colocamos a saia do cupcake, a forminha, que é o essencial que nós precisamos, que é a forminha para nós assarmos nosso cupcake, e aqui a caixinha, que é aquela caixinha para presente, né? Para lembrancinha. A caixinha eu já coloquei mais a fita, porque você sempre vai precisar usar a fita para embalar sua caixinha. Então aqui na saia do cupcake, eu sempre compro com 12 unidades, eu nunca vi para mais nem para menos. Então com 12 unidades é em torno de R$2,50, então cada uma vai ser em torno de 21 centavos. A forminha do cupcake eu gosto muito da Ultrafast. O valor dela é em torno aqui de R$10,90 e ela vem 57 unidades. Mas se você comprar aquelas que vem menos, você vai alterar aqui, porque tem umas que vem 45, é 47, se não me engano. E tem o valor normalmente um pouco maior. Então vem um pouco menos, então você vai colocar a quantidade que vem lá na sua embalagem e o valor dela para saber quanto que vai sair cada unidade. No caso da caixinha, aqui tá 10 por quê? Porque cada embalagem dessa caixinha que eu compro vem 10. Então, são 10 caixinhas que vem nessa minha embalagem, em torno de R$17, mas aqui eu já somei com a minha fita. A minha fita é em torno de R$4. Se você utilizar um rolo de fita, você vai somar ela ao valor da caixinha. A minha caixinha com 10 é R$17. A minha fita, 4. Eu utilizei uma só. Então, eu vou somar aqui os meus 17 mais os 4. Eu somo, você pode fazer na sua calculadora e já lançar aqui o seu valor da sua caixinha, da caixa, o pacote de caixa mais a sua fita. Se você utilizar uma fita e meia, então você vai somar o valor de uma inteira e pegar o valor de uma inteira e dividir no meio. Então, uma fita e meia, vou somar uma fita e meia mais o meu pacote de caixa. Ou se você utilizou 2 fitas, porque dá para você fazer um laço simples na sua caixinha ou aquele laço duplo que eu ensinei.
lá na nossa aula. Mas aqui eu coloquei como utilizando, eu tenho um pacote de caixinhas que vem 10 e eu utilizei uma fita. Então, se minha fita é R$4, 17 com 4, 21, tá? Então, aqui para 10 caixinhas já com essa fita, sai 2,10, certo? Aqui, a nossa decoração de pasta americana. Como você vai calcular? Você vai fazer a sua decoração e depois você vai pesar. Então, aqui, eu costumo utilizar a pasta americana de 800 gramas. 800 gramas está em torno de R$19. Mas também tem a de 500 gramas, tem a de 2 quilos. As mais comuns é essa, 500, 2 quilos e a de 800. Aqui eu coloquei como eu estou utilizando uma de 800 gramas. Então, minha pasta tem 800 gramas, R$19. Então, aqui eu consigo alterar, tá? E aqui eu coloco as gramas que eu utilizei para essa decoração. A minha 2D, eu fiz lá a minha decoração 2D, que é aquela plana, né? Eu gastei 30 gramas com ela. Eu coloco aqui quantas gramas eu utilizei. Eu fiz aquela minha 3D, que é o exemplo daquela do dia do professor, que é maiorzinha, tem mais dimensões. Eu fui lá, pesei, ela pesou 85 gramas. Eu coloco aqui para poder calcular bonitinho o valor de quantas gramas eu utilizei. Aqui o valor para cada uma, certo? Aqui é o valor de quanto eu vou utilizar de pasta nessa decoração. E aqui, logo abaixo, nós temos o preço sugerido por unidade. Aqui nós temos o cupcake simples, como eu te expliquei, com aqui, por exemplo, o recheio de brigadeiro gourmet. Eu recheei o meu cupcake lá com o meu brigadeiro e também fiz a minha cobertura lá e ele é simples. Sem a caixinha, nós sugerimos esse valor aqui de R$ 8,97. Por quê? A conta que está aqui, a fórmula que foi feita para chegar nesse valor aqui, é a seguinte: o valor da sua massa, mais o valor do seu recheio, mais aqui nós colocamos junto a forminha e o valor da saia do cupcake, tá? Somado aqui. E aí deu um valor X. Aí eu peguei e coloquei em cima desse valor que deu 15% de gastos invisíveis. Segundo o Sebrae, quem trabalha em casa pode cobrar de 15% a 30%. 30% é mais para quem já tem um ateliê, paga um aluguel, tem funcionários, né? Então, aqui no meu ateliê eu sempre utilizo de 15% a 20%, em torno de 20%. Então, quem trabalha em casa pode, segundo o Sebrae, pode calcular esses gastos invisíveis em torno de 15% até 30%. Os gastos invisíveis são o quê? O seu gasto de água, o seu gasto de luz, o seu gás, o seu detergente. Então, são essas coisas que nós não conseguimos calcular ali certinho, bonitinho, igual os nossos insumos aqui, as nossas outras coisas. Então, são colocados como gastos invisíveis. Então, nessa conta, eu coloquei 15%. E aí, também, nós temos mais 5% de perdas. Normalmente, nós sempre temos alguma perda de algum produto, né? Sempre sobra um pouquinho, ou então, você amassou uma forminha, isso é uma perda, certo? Então, entra nesse 5%. Então, no total, foi todo o valor do seu, que você gastou com sua massa, com seu recheio, com a sua forminha, com a sua sainha, e aí eu adicionei 15% de gastos invisíveis e mais 5% de perdas, que totalizou aí essa porcentagem de 15 mais 5, 20%. Então, em cima desse valor dos seus insumos, eu calculei 20%, tá? E também tem o seu lucro, que eu coloquei como 100% de lucro. Por isso, nós chegamos nesse valor final de R$ 8,97. Você pode colocar para menos ou você pode colocar para mais. Tudo depende do seu público também. Então, você pode colocar um pouco para menos. O que vai mudar? Vai mudar o seu lucro. Você não vai ter mais um lucro de 100%. Você vai ter um lucro um pouquinho menor, de 90%, 80%. Tudo depende do valor que você vai diminuir. Se você colocar R$ 8,00, você vai ter um lucro um pouquinho menor do que 100%. Se você quiser também colocar um pouco maior,
você vai ter um lucro um pouquinho a mais do que 100%. Então, tudo depende de você perceber o seu público. Se você quer colocar um pouquinho para menos ou um pouquinho para mais. Mas esse é o preço sugerido em cima de 100% de lucro. Tá? Aqui com a caixinha, aquela caixinha lá mais a fita, tá? Toda essa conta, aí nessa linha tem a sua caixinha. Se você for vender com a sua caixinha, o seu cupcake simples, esse é o valor sugerido, tá? E assim para os outros também. O seu cupcake personalizado com a pasta americana, sem a caixinha. O 2D, o preço sugerido é esse. Então, cada um desses aqui tem essa conta que eu te falei. O que aumenta o valor é porque aqui tem a caixinha, aí aqui já é sem a caixinha, mas é um cupcake que já é personalizado, com aquela decoração 2D, que é aquela decoração plana. Ficaria esse valor sugerido para você vender. A mesma coisa, você pode pôr um pouquinho para menos ou um pouquinho para mais. E aí isso pode diminuir um pouco o seu lucro ou aumentar um pouco o seu lucro. O 3D, aqui o cupcake personalizado com a pasta americana com a caixinha. Aí com a caixinha ele já fica um pouquinho mais caro. Lembrando que eu coloquei só com caixinha, mas já tem o valor da sua fita junto também, tá bom? Aqui pro 2D, pro 3D. Então esses são os valores sugeridos com o seu lucro de 100%. Tá? Então, aqui é só uma sugestão, mas já calculando os seus gastos invisíveis e ali também as suas perdas, tá? Então, você pode vender um pouquinho para mais ou um pouquinho para menos esse valor. Então, essa é uma sugestão para que você possa vender os seus cupcakes, cobrindo todos os seus gastos com seus insumos, cobrindo os seus gastos invisíveis ali, que são aqueles que nós não conseguimos calcular, as suas perdas e também você obtendo lucro com o seu produto, o seu cupcake impecável. Então essa foi a nossa aula. Caso você fique com alguma dúvida, você pode comentar lá no nosso grupo que eu terei o prazer de te responder, de te ajudar, eu e a minha equipe, tá bom? Então essa foi a nossa aula, te agradeço, um beijo, tchau, tchau!